Fala galera, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele pode ser dividido em propriamente dito e ele pode também formar alguns tipos especiais, que é o caso do tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, hematopoético e adiposo. No entanto, a aula de hoje é especificamente sobre o propriamente dito, aquele tecido conjuntivo geralzão, que guarda as propriedades básicas deste. Como funções, esse tecido conjuntivo propriamente dito vai guardar ali a função de preenchimento de espaços. A principal função dele é preencher espaços vazios e unir também espaços entre tecidos. Uma outra coisa importante é que ele está altamente relacionado à nutrição, visto que ele é um tecido bastante vascularizado, além de gerar sustentação. Bora lá! Como características gerais, aqui, tu consegue comparar o epitelial conjuntivo de forma que as características do tecido conjuntivo são as opostas do tecido epitelial. Quer ver? Vou te provar. No tecido conjuntivo, eu tenho células bastante espaçadas. As células têm bastante espaço entre elas. As células são espaçadas em contrapartida do tecido epitelial, onde as células são justapostas, bastante unidas. No tecido conjuntivo, além das células serem espaçadas, eu vou ter um preenchimento dessa área com matriz extracelular. Então, eu vou ter uma grande quantidade de matriz extracelular. E, por fim, lá no tecido epitelial, nós aprendemos que ele era avascular, ele não tinha suprimento sanguíneo. Enquanto que no tecido conjuntivo, por sua vez, eu tenho o quê? Grande quantidade de recursos sanguíneos. Então, eu tenho uma alta vascularização. Então, características gerais do tecido conjuntivo. Células espaçadas, é rico em matriz extracelular e é bastante vascularizado. Essa grande vascularização, inclusive, está relacionada à função lá da nutrição que nós conversamos inicialmente. O tecido conjuntivo nutre o tecido epitelial e alguns outros tecidos através de fenômenos de difusão, visto que há grande concentração de nutrientes trazidos ali por esse sangue. Difusão é sair de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração. Então, sai do conjuntivo, que é rico em nutrientes, para um tecido que é pobre em nutrientes. Pode ser epitelial, pode ser, por exemplo, cartilaginoso ou outros tecidos, ok? Então, segue ali. A matriz extracelular vai ser, inclusive, uma característica do tecido conjuntivo, visto que é grande a quantidade dela nesse tecido. Então, essa matriz extracelular, a gente precisa conhecer a formação dela. De início, é necessário saber que não é somente composta de fibras. A matriz não tem apenas as fibras elásticas colágeno reticulares. Existem algumas proteínas, como os proteoglicanos, e um conjunto de outras moléculas chamadas de ácido hialurônico. Essas duas moléculas, os proteoglicanos e o ácido hialurônico, elas têm por função a sustentação das células. As células estão espaçadas, mas não ficam vagando no vazio. Elas ficam presas. Então, o proteoglicano e o ácido hialurônico formam uma rede de sustentação para essas células. Tá? Compreendido isso, é por isso lá que no teu skincare, né, quando tu vais fazer os teus produtos de beleza, ou quando tu vais comprar, tu adiciona ácido hialurônico, ou tu compra um produto que está escrito contém ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico está relacionado ao quê? À sustentação da pele, visto que abaixo da epiderme eu tenho a derme, que é tecido conjuntivo. Então, sustentação, tá bom? Então, vamos falar lá das fibras. As fibras, por sua vez, podem ser de três tipos. Elásticas, do tipo colágeno ou do tipo reticulares. As fibras elásticas não precisam nem bater cabeça. Elas geram elasticidade. As fibras elásticas estão relacionadas ali ao sofrer uma distensão e permitir que o tecido volte ao seu estado inicial. Tu estica a tua pele, ela não fica lá para sempre na posição que tu puxaste, né? Ela volta. As fibras colágeno, por sua vez, são fibras relacionadas à resistência. Onde tem colágeno, tem grande resistência. E as fibras reticulares, para a gente finalizar, são as fibras relacionadas à sustentação. Gente, vez ou outra aparece em prova essa imagem. Essa imagem certinha, Paulo? Não, pode ser outra, é claro, né? Mas nessa imagem aqui que eu vou usar, eu quero que tu percebas o seguinte. Olha, eu tenho um grau de espessura para as fibras. E na prova, ele pode cobrar uma imagem e pedir para te diferenciar fibra reticular de fibra colágena de fibra do tipo elástica. Então, a fibra colágeno, ela é uma fibra muito grossa, uma fibra de resistência. Aqui tu observas, ó.
A fibra elástica, por sua vez, é uma fibra de espessura média. E a fibra reticular é a menor, é a mais fininha de todas. Então, aqui, olha, a mais grossa de todas é a colágeno. A de espessura média é a fibra elástica. E a mais fininha que tu encontrares é a fibra reticular. Ok? De novo, fibra elástica, elasticidade, colágeno, resistência, reticular, sustentação. Essas fibras elas são produzidas a partir de um tipo celular chamado de fibroblasto. Na hora da prova também não tem como errar, porque olha o nome do cara, fibroblasto. Fibro produz fibra. O fibroblasto é a célula jovem. Quando ele amadurece, ele passa a se chamar de fibrócito. Então, o fibroblasto ele dá origem ao fibrócito. Tudo que tiver blasto, na histologia é regra, é a célula jovem. Tudo que tiver cito, é a célula madura. O tipo celular fibroblasto, que origina o fibrócito, está responsável pela produção da matriz extracelular em termos de fibra, principalmente. Ele produz todas as fibras, elástica, colágeno e reticular. Esse fibroblasto, ele atua em um processo importante que, vez ou outra, é pedido no vestibular, que é o processo de regeneração dos tecidos ocupando uma área que foi lesionada. Esse processo é denominado de cicatrização. O que é a cicatrização? Digamos ali que tu, por alguma razão, cortou a tua pele sem querer. Tu estava andando e pisou num prego e ele rasgou a tua pele. A hora que eu tiver uma lesão no tecido epitelial, eu não posso deixar aquela lesão para sempre aberta. Preciso ocupar aquele espaço. Então o tecido conjuntivo vai lá proliferando-se e ocupa aquela região. É por isso que a cicatriz ela é diferente. Quando a gente olha na pele, tu sabe, opa, isso aqui é uma cicatriz. Porque a pele, na superfície dela, é tecido epitelial. A cicatriz é tecido conjuntivo. As características são diferentes, por isso que é notável a diferença de aparência. Gente, a cicatrização é um processo de proliferação de fibroblastos e de proliferação também das fibras, principalmente da fibra colágeno. Toda vez que eu tenho uma cicatrização, aquela área não vai manter-se com as mesmas características anteriores. Na maioria das vezes, ela vai se tornar uma área mais rígida. É por isso que a gente diz que pode haver em determinadas regiões fibrose. Então eu troco o parênquima característico por um parênquima mais rico em colágeno, um parênquima mais resistente. A gente está na época da Covid. A Covid ela causa a fibrose pulmonar. O que é essa fibrose? O vírus vai lá, ataca o pulmão, tem um processo inflamatório, danifica o tecido pulmonar e esse tecido ali, na regeneração dele, é trocado. O pulmão tem uma grande quantidade de fibras elásticas para permitir a distensão dele, substitui essas fibras por fibras colágeno, o que dificulta o padrão de respiração. Deu para entender? Isso é bom, Paulo? É bom porque eu não deixei aquela área lesionada. É ruim porque eu perdi parte das características que faziam parte da fisiologia normal. A cicatrização, às vezes, ela é exacerbada. Ela acontece de uma forma superior ao que deveria acontecer. Então, o fibroblasto prolifera mais do que deveria e ocupa uma área com mais tipos de fibra do que deveria. E aí, eu vou ter a formação dos chamados queloides. Para a gente finalizar aqui sobre os tipos celulares, existem células residentes do tecido conjuntivo, células de defesa que ficam morando naquela área, patrulhando o tecido, esperando que surja um patógeno. Essas células residentes são principalmente o macrófago, o mastócito e uma célula chamada de plasmócito, que na realidade é o linfócito B maduro. Então, macrófago, mastócito e plasmócito são células de tecido conjuntivo. A gente vai falar delas lá no futuro, quando falar do tecido hematopoético, mas desde já, lembra, são células que também residem no tecido conjuntivo propriamente dito, não estão apenas no hematopoético, não estão apenas no sangue. Ok. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser dividido. Vocês já sabem que a gente adora classificar coisas na biologia. E a gente vai classificar assim, olha, aquele tecido que tem pouca quantidade de colágeno, a gente fala que é um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Aquele que apresenta grande quantidade de colágeno, nós vamos nos referir a ele como sendo tecido conjuntivo denso. Por sua vez, o tecido conjuntivo frouxo ele tem um menor grau de resistência e um maior grau de elasticidade. Ele é encontrado ocupando espaços entre tecidos, então é o tecido que faz principalmente preenchimento. Já o denso,
ele, por possuir grande quantidade de colágeno, ele é mais resistente. O não modelado, as fibras de colágeno não estão organizadas em um padrão. Paulo, qual que é a implicação disso? A implicação vai ser que o denso não modelado, como eu não tenho um padrão de fibras muito organizado, ele está relacionado à resistência a forças que vêm de vários sentidos, de vários lados. Enquanto que o denso modelado, existe um padrão de organização das fibras, então ele está mais relacionado a uma resistência que vem em um único sentido, ou vem em um sentido oposto. Esse tecido conjuntivo denso não modelado, múltiplas direções de tração. O denso não modelado há um único ou no máximo 2 sentidos. O denso não modelado, novamente as fibras não estão organizadas, ele é encontrado sendo formador da derme e também forma cápsulas que envolvem órgãos. Enquanto que o denso modelado, que é o mais comum de aparecer em prova, como ele tem uma grande resistência à tração, ele está relacionado à formação dos tendões. Aparece com uma frequência enorme no vestibular e a UEA já cobrou isso, tá bom? Então, frouxo, baixa quantidade de colágeno, vai formar ali preenchimento de espaços. Denso não modelado, novamente, fibras não organizadas, forma derme e cápsulas de revestimento de órgãos. Enquanto que o denso modelado, fibras de colágeno organizadas, maior grau de resistência à tração, formadora dos tendões. Não mais, é esse o conhecimento que tem que ter para a prova a respeito do tecido conjuntivo. Se tu ficou na dúvida, se tu quer ter maior visão sobre como são os tecidos, eu deixei aqui como dica, olha só, tu digitar no Google Atlas de Histologia. Aí coloca tecido conjuntivo propriamente dito, da editora PUC, RS, PUC Rio Grande do Sul. Lá tu vais ter acesso a um mapa, mapa não, né? A um atlas, tá? E tu consegues observar nesse atlas vários tipos de tecido. Então, se tu ainda está na dúvida como é que são as células, como é que elas estão organizadas, já dá uma olhada, porque quando passar na faculdade tu vai ter que pagar histologia. É bom que tu aprendas logo comigo, beleza? Obrigado pela atenção de vocês, até a próxima aula.